Olá pessoal, tudo bem? Hoje, atendendo algumas críticas e sugestões, eu resolvi fazer um vídeo fazendo uma abordagem muito mais técnica a respeito do Instituto da Legítima Defesa. Eu notei que ainda há uma significativa deficiência entre alguns operadores do direito e principalmente os profissionais de segurança acerca do significado dos elementos que constituem a legítima defesa. E vendo essa deficiência, eu resolvi fazer uma série de vídeos onde pretendo tratar, né, desses principais elementos de forma prática, apresentando, além de uma análise da letra da lei, também de muito material existente na doutrina, vou trazer o que é de mais importante, né, a meu ver, que é o mundo real, as coisas como acontecem na nossa realidade, na vivência principalmente dos profissionais de segurança, que são as pessoas que estão mais expostas à violência. Fiquem ligados, o assunto é muito interessante, o vídeo talvez fique um pouco longo, mas vale a pena. E uma dica rápida, quem ficar até o final do vídeo, eu tenho uma indicação de livro que é excelente para você que gosta desse assunto e que trabalha, por exemplo, como advogado criminalista ou assistente técnico. Vale a pena esperar. Fica aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Erlen Nogueira, sou profissional de segurança com mais de 15 anos de experiência, tanto no segmento da segurança pública quanto privada. Sou formado em gestão de segurança privada e pós-graduando em perícia criminal. Já trabalhei em segmentos como investigação particular, segurança eletrônica e segurança prisional. E com a minha experiência e muito do que eu estudei nesses vários anos, eu pretendo mostrar que o Instituto da Legítima Defesa, ainda muito complexo na cabeça de alguns, pode ser algo muito mais simples de se entender. A legítima defesa, na minha visão, antes de qualquer coisa, se trata de um direito natural que está atrelado à própria condição do homem enquanto ser vivo. Um doutrinador que é muito conhecido, muito popular entre os juristas, Zaffaroni, ele diz que o fundamento da legítima defesa ele é único porque ele parte do princípio de que ninguém é obrigado a aceitar o injusto. Bom, e pessoalmente, eu já entendo esse fundamento como algo que é suficiente para se explicar a legítima defesa. Mas vamos ao que o direito nos apresenta. Antes de falar da legítima defesa, tal qual está no nosso Código Penal, eu preciso rapidamente fazer uma explanação a respeito dos fundamentos jurídicos que justificam a legítima defesa e também da sua natureza jurídica. Então, vamos lá. Bom, a legítima defesa, ela apresenta dois importantes fundamentos que são muito bem recepcionados pela tradição jurídica brasileira, que são, de um lado, a necessidade de defender bens jurídicos perante uma agressão justa, e de outro, o dever intrínseco de defender o próprio ordenamento jurídico que se vê afetado ante uma agressão ilegítima. Alguns autores apresentam como fundamento da legítima defesa a incapacidade do Estado de assegurar a salvaguarda de todos os seus cidadãos 24 horas por dia. Mas isso não me parece ter substância de fundamentação jurídica à altura da legítima defesa, porque nos leva a aceitar que, na presença de representantes do Estado, o indivíduo perde o seu direito de defesa e, consequentemente, a titularidade de seus direitos, que passa a ser um dever do agente estatal que está ali presente. Mas a legítima defesa independe de qualquer titularidade, qualquer pessoa pode se defender ou defender quem quer que seja, a qualquer tempo e em qualquer condição. Mas o que é legítima defesa? Em nosso ordenamento jurídico, o Instituto da Legítima Defesa está previsto como uma causa de justificação ou excludente de ilicitude, que significa dizer que quando se age sob tal mecanismo jurídico, o agente não comete crime. Mesmo que ele pratique uma ação perfeitamente tipificada como crime no nosso Código Penal. A legítima defesa está perfeitamente expressa
dentro do nosso Código Penal no artigo 23 e descrita em sua literalidade no artigo 25. Vamos dar uma olhada rápida, né, nesses dois artigos que são de suma importância para que você entenda como a legítima defesa se apresenta, né, no nosso ordenamento jurídico. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade, inciso 2, em legítima defesa, e inciso 3, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Agora vamos ao que nos interessa neste vídeo. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Recentemente foi adicionado um parágrafo único ao artigo 25 que diz o seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão atual ou iminente à vítima mantida em refém durante prática de crimes, que é basicamente chover no molhado, não mudou nada, mas foi colocado, é preciso que eu comente. Bom, como podemos observar, para que uma ação seja caracterizada como legítima defesa, é preciso que se tenha observado uma série de requisitos, tais como agressão injusta, atual ou iminente, meios necessários, uso moderado, direito próprio ou de terceiros. E ainda há outros dois requisitos que não estão presentes na letra da lei, mas que são igualmente importantes, que são a proporcionalidade e o conhecimento da situação de fato justificante. Mas vamos lá ao requisito mais importante. Agressão. Para o doutrinador Bittencourt, define-se a agressão como toda conduta humana que lesa ou põe um bem ou interesse juridicamente tutelado. Agressão atual. Agressão atual é a agressão presente, que está em progressão, que está acontecendo. Agressão iminente é quando a agressão está prestes a acontecer. E aqui cabe um parêntese. A legítima defesa não respalda qualquer tipo de repulsa a uma agressão futura, que é diferente de uma agressão iminente. Enquanto a agressão iminente é aquela cujo agente já iniciou os preparativos para executá-la, a agressão futura é aquela agressão que não tem tempo definido de ação, normalmente sinalizada por uma ameaça. Mas eu pretendo me aprofundar melhor sobre essa diferenciação na legítima defesa, né, sobre essa questão da agressão futura, em outros vídeos, e também falando sobre a agressão passada, que são, como eu já disse, duas situações onde não é possível se concretizar a legítima defesa. Mas a legítima defesa, ela não está configurada somente quando há uma agressão. A agressão precisa ser injusta. E o que é uma agressão injusta? Bom, a agressão ela deve ser injusta, isto é, de natureza ilícita, contrária ao direito. A agressão pode ser dolosa ou culposa. Não é necessário nem mesmo que o agressor tenha consciência da agressão que está cometendo. Meios necessários. Segundo Rogério Greco, meios necessários são todos aqueles eficientes o suficiente à repulsa de uma agressão que está sendo praticada ou que está prestes a acontecer. Infelizmente, há uma deturpação muito grande na cultura do judiciário acerca do que seja os meios necessários. Isso talvez por uma má redação da lei, eu confesso que ali eu preferiria que estivesse escrito meios disponíveis. E, na verdade, a doutrina já consolidou isso e trata o termo meios necessários, ou melhor, os termos meios necessários, como sendo meios disponíveis, né? Como podemos ver na fala ou na opinião do doutrinador Rogério Greco. Bom, ainda sobre os meios necessários, vale ressaltar a doutrina de Guilherme de Souza Nunes nos ensina que não há cálculo preciso no uso dos meios necessários, sendo indiscutivelmente fora de propósito pretender construir uma relação perfeita entre ataque e defesa. Como lembra Marcelo Jardim Linhares, a escolha dos meios deve obedecer os reclames da situação concreta de perigo, não se podendo exigir uma proporção mecânica entre os bens em conflito, e nem tampouco paridade de armas.
O agressor pode estar, por exemplo, desarmado e se a vítima tem como única forma de se defender uma arma de fogo, ela poderá atirar, claro, observando possíveis excessos. Outro requisito que é muito pouco compreendido entre os juristas, de modo geral, é o da moderação, o uso moderado. Bom, a moderação em legítima defesa significa que, uma vez escolhido o meio necessário, o seu uso deve ser moderado, ou seja, o suficiente para repelir a agressão. Bom, é muito comum vermos delegados, juízes, promotores, advogados entenderem que um disparo de arma de fogo não se pode caracterizar como o uso moderado, né, do meio necessário, quando o agressor está, por exemplo, com uma faca, com um pedaço de madeira, uma barra de ferro ou mesmo uma pedra. Por exemplo, hoje mesmo eu ouvi de um colega que um policial teria atirado, em uma determinada situação, teria atirado em um agressor que estava com uma pedra suficientemente grande para causar um dano considerável no policial, e que ele deu um tiro na perna e conseguiu cessar a agressão. E, ao que parece, a delegada queria enquadrá-lo como se tivesse agido com excesso, né, em sua legítima defesa. Acontece que uma pedra, né, suficientemente grande para causar uma agressão, ela pode sim ser considerada uma arma letal, né? E se, como eu sempre repito, se a agressão é potencialmente letal, ela deve ser tratada, obviamente, em defesa, com um meio que seja também potencialmente letal. Ela não necessariamente pode ser, mas assim, não necessariamente deve ser, mas pode ser. Não há excesso, não há que se falar em excesso. O excesso, né, o meio moderado, ele está ligado única e exclusivamente no momento da repulsa. Se você age, né, em repulsa a uma agressão e consegue cessar aquela agressão, é somente isso que se chama moderação. Se você utilizou até cessar, o uso foi moderado. Se você extrapolou, né, no seu direito de defesa, o indivíduo cessou a agressão e você continuou a agredi-lo, né, ou a utilizar determinado meio, né, que ainda poderia causar lesão no agressor, aí sim, você desobedece, né, ou ignora o requisito da moderação e acaba incorrendo em excesso. Mas em outros vídeos eu vou trazer exemplos mais práticos e dar um entendimento muito melhor sobre o excesso em legítima defesa, quando ele é possível, quando não é possível, quando ele acontece, mas mesmo assim o agente tem dispositivos jurídicos para justificar aquele excesso. E se você tiver qualquer dúvida, já pode ir colocando nos comentários, vai ajudar muito lá na elaboração desses novos conteúdos. Direito próprio ou de outrem, direito próprio ou de terceiro. Quanto aos bens jurídicos amparados pela legítima defesa, Zaffaroni expõe que a defesa a direito seu ou de outrem abarca a possibilidade de defender legitimamente qualquer bem jurídico. A legítima defesa, dentro da tradição brasileira, com sua forte influência na tradição alemã, não se atém exclusivamente à tutela de bens jurídicos amparados pelo Código Penal, pelo direito penal, mas por qualquer outro diploma legal. A legítima defesa ela não resguarda somente vida e integridade, mas todo e qualquer direito, até mesmo a honra. E sobre isso, eu gosto de lembrar que não há um único dispositivo jurídico que nos obrigue a aceitar uma agressão injusta, seja ela de natureza física ou verbal. Assim sendo, se uma pessoa sofre um ataque verbal reprovável contra a sua honra, poderá, da mesma forma, defendê-la mediante o instituto da legítima defesa, utilizando-se, obviamente, dos meios necessários, né, de forma moderada, seja por uma repulsa verbal ou mesmo física, se esse for a única forma de fazer cessar a agressão. Bom, infelizmente, essa amplitude da legítima defesa não é tão bem-vinda, na minha opinião, é claro, dentro da cultura predominante no judiciário brasileiro.
Aí não confundam, eu estou dizendo que a tradição da legítima defesa ela é muito mais ampla que os limites reconhecidos pela cultura do nosso judiciário. E esse é um paradigma que temos que quebrar. Se temos uma tradição, né, livros, temos uma doutrina robusta, por que que há uma cultura fechada dentro do judiciário que se nega a aceitar um instituto jurídico que é tão amplo e, obviamente, tão necessário para o convívio social? Agora chegamos aqui nos dois últimos requisitos que não aparecem na letra da lei, mas são tão importantes quanto, né, que é a proporcionalidade e o conhecimento da situação de fato justificante. Em legítima defesa, como vimos, a proporcionalidade nada tem a ver com igualdade de forças ou paridade de armas. A proporcionalidade exige, no entanto, que o bem jurídico sacrificado seja de igual ou menor valor que o bem jurídico protegido, com algumas ressalvas. É claro, por exemplo, em crimes sexuais, não é concebível dizer que uma mulher não pode utilizar de um meio necessário que venha a provocar a morte do seu agressor, no caso um estuprador, simplesmente porque a dignidade sexual não seria um bem equivalente à vida. Isso eu acredito que moralmente falando, né, trazendo aí para o hall de discussão a moral vigente, isso não seja algo que qualquer pessoa vá concordar. Claro que a gente não pode condenar uma mulher que passe por uma agressão dessa, alegando que ela não poderia tirar a vida do agressor e deveria permitir que fosse violada. Isso não faz nenhum sentido. Bom, já sobre o requisito que exige que a vítima tenha consciência de que está se defendendo, né, quando em uma agressão, há forte divergência entre doutrinadores porque isso não muda praticamente nada no caso concreto. Basicamente, o que se diz é que se você sofre uma agressão, você precisa saber que está sofrendo aquela agressão e precisa também ter vontade de se defender. Só para finalizar, vou trazer alguns exemplos aqui que podem ser depois discutidos em outros vídeos, né, acerca de algumas pérolas do direito. Como eu falei, eu trouxe aqui alguns requisitos, expliquei de forma bem rápida o significado de cada um deles, e falei algumas vezes aqui que muitos juristas não sabem o básico do direito penal e principalmente da legítima defesa. Eu já vi pessoas, inclusive bacharéis em direito, além de ser formados em direito, eram profissionais de segurança, dizerem que um indivíduo ele não pode se defender antes de ser agredido. Já vi uma mulher em um vídeo que circula na internet, acredito que era de alguma ONG ou alguma instituição contra a violência, falando para policiais que o policial só poderia atirar quando fosse alvejado. Bom, e como eu falei, a agressão não precisa ser atual, ela pode ser iminente. A agressão iminente é aquela que está prestes a acontecer, como vocês viram na explicação do requisito. Então, não podemos dizer que um policial ele tem que esperar levar um tiro e morrer para só então se defender. Bom, em outra situação, no julgamento de um policial rodoviário federal que se envolveu em uma situação onde teve que se defender de um atropelamento, eu vi, bom, para quem quiser procurar no YouTube todo o caso, foi do policial rodoviário federal MON. Na decisão, ou pelo menos nas considerações, uma magistrada ela chega a afirmar que o policial ele não poderia alegar legítima defesa por ter buscado a situação de perigo. E logo vocês notam que a magistrada ou desconhece os elementos da legítima defesa ou confundiu legítima defesa com estado de necessidade. Que no caso do estado de necessidade, de fato, você não pode ter dado causa ao perigo para poder
ter sua conduta resguardada por essa excludente de licitude. Já na legítima defesa, isso não acontece. Bom, se perto da sua casa tem uma rua que é perigosa, você sabe que é perigosa, mas precisa passar por ela. Se você passa e é abordada por um criminoso armado, significaria que você não poderia se defender por ter se colocado na situação de perigo? Não faz nenhum sentido isso. Se você foi agredido injustamente, você tem todo o direito de se defender, seja uma agressão atual ou iminente, independente de que aquela situação de perigo você tenha buscado. Claro que você não pode ter iniciado a agressão injusta. Se você iniciou uma agressão injusta, quem está se defendendo legitimamente é a outra pessoa. Não podemos confundir isso. Bom, pessoal, para quem ficou até o final do vídeo, eu tenho uma indicação de livro que, para mim, foi um dos livros, ou é um dos livros mais importantes sobre legítima defesa. Infelizmente, ele se restringe um pouco a falar sobre legítima defesa com o uso de armas de fogo. E é até esse o título do livro, Armas de Fogo e Legítima Defesa, a Desconstrução de 8 Mitos. É um livro que eu considero de suma importância e essencial para todo profissional de segurança e também advogados criminalistas. Esse livro pode facilitar muito a vida de vocês na defesa de um cliente que, porventura, esteja respondendo por homicídio, tendo agido em legítima defesa. O livro é muito bom, vale a pena. Eu queria agradecer a todos por terem ficado até o final. O vídeo, infelizmente, tem que ficar um pouco longo. Bom, eu peço que comentem, né, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Esse vídeo, como eu falei, vai ser uma série. Começarei a fazer mais vídeos trazendo alguns elementos da legítima defesa e desconstruindo alguns mitos acerca deles, né? Destruindo aí, ou tentando destruir essa cultura perversa que há no nosso judiciário. Comentem, compartilhem esse vídeo, principalmente entre os grupos de advogados, amigos da segurança, e também cliquem no gostei, isso ajuda muito para que o vídeo possa aparecer para outras pessoas. Agradeço desde já, muito obrigado, pessoal.